Bom, em qualquer assunto que envolva mérito, merecimento ou dinheiro, existe uma coisa que vale mais a pena do que a capacidade da pessoa de produzir algo ou de executar alguma função. O que eu tô falando é que nem sempre as melhores vagas de emprego, seja CLT, PJ, empreendedorismo ou até mesmo concurso, as melhores vagas para essas coisas nem sempre vão estar na mão dos melhores candidatos. E existem muito mais coisas envolvidas no relacionamento do que o trabalho por si só. Basicamente, você está assistindo aqui o meu canal do YouTube, mas talvez eu nem seja o melhor canal para você assistir esse vídeo. Talvez outras pessoas tivessem feito vídeos bem melhores do que o meu, mas por algum motivo você ainda continua vindo aqui e assistindo todos e todos os meus vídeos, mesmo sabendo que eu não sou o melhor. Hoje nós vamos falar sobre soft skills. O que são soft skills e como elas influenciam no jogo da sociedade, no jogo dos trabalhos e até mesmo no ganho de dinheiro. Esse aqui, sem dúvida, é um dos vídeos mais importantes do canal, porque essas habilidades, elas valem muito mais do que um diploma ou até mesmo todo o conhecimento que você conseguiu adquirir ao longo da sua vida. E para falar disso, eu separei aqui alguns mapas bem interessantes. O primeiro deles é onde faz uma comparação entre as hard skills e as soft skills. Hard skills é tudo aquilo que você consegue, basicamente, colocar no seu currículo. Então entra aqui o seu curso de pós-graduação, tudo que você aprendeu na escola, os seus certificados, nível de inglês e etc. Por outro lado, temos as soft skills. Envolvem habilidades que não são necessariamente habilidades que você vai colocar lá no seu currículo ou de algum curso que você fez. Mas, pelo menos na minha visão e na visão de grande parte das pessoas, as soft skills são muito mais eficientes para ganhar dinheiro no mercado atual do que as hard skills, visto que a quantidade de faculdades no Brasil e a quantidade de cursos aumentou tanto que basicamente qualquer pessoa morando em qualquer lugar consegue fazer um curso EAD e ter uma pós-graduação, por exemplo. Enquanto uma habilidade como persuasão é muito mais rara e pouquíssimas pessoas no mundo atual conseguem aplicá-la da maneira correta. Essa imagem aqui, inclusive, ela é bem interessante porque basicamente quer dizer que as hard skills elas vêm do seu cérebro e as soft skills, elas meio que vêm do seu coração. São coisas mais instintivas, é mais aquele conhecimento que você adquiriu observando a realidade como ela realmente é, beleza? Então o que são soft skills e hard skills? Soft skills são o que não colocamos no currículo, são aptidões mentais, emocionais e principalmente aptidões sociais, são facilmente qualificáveis. Hard skills é o que nós colocamos no currículo, são aptidões técnicas, certificações e qualificações e são facilmente quantificáveis, ok? Uma é qualificável e a outra é quantificado. Hard skills acho que a gente não precisa nem comentar muito, afinal, você vai fazer a faculdade que você quiser, você vai prestar os concursos que você quiser, os que você acha que tem maior conhecimento e tal, e a gente não vai abordar isso hoje, afinal, como eu disse, a oferta de faculdades no Brasil é gigantesca e você pode estudar aqui no Brasil, pode estudar no exterior, você pode estudar EAD para qualquer lugar do mundo, em qualquer parte do mundo. Então a oferta de hard skills ela é muito abundante. Nós temos muitas pessoas que conseguem executar qualquer tipo de função hoje. Enquanto as soft skills não, elas são um pouco mais raras, principalmente algumas que o mercado de trabalho e a vida no geral exige de nós. E algumas dessas estão aqui nesses quadros, ok? Nessas colunas. Bom, exemplos de soft skills. Existem soft skills cognitivas, interpessoais e intrapessoais. O detalhe interessante é que, independente se você está assistindo esse vídeo
para ganhar dinheiro ou não, as habilidades contidas aqui nessas colunas, elas são eficientes em qualquer área da sua vida. Então, não importa se você vai usar isso no seu relacionamento ou se você vai usar isso, sei lá, para comprar pão numa padaria. Todas essas habilidades aqui podem te ajudar em qualquer ocasião. Por isso que elas são tão eficientes. E é por isso que você encontra muitas vezes um chefe que entende menos do assunto do que os funcionários. Eu acho que todo mundo aqui já passou por essa situação. Você tem um chefe que não consegue fazer metade das coisas que você faz. Só que talvez ele tenha soft skills muito mais interessantes do que a sua, ok? Outro ponto também é que muitas pessoas costumam falar que tal pessoa tem um emprego porque ela é puxa-saco ou porque ela fez tal coisa que não deveria fazer. Só que, na verdade, esses são exemplos claros de soft skills. Quando uma pessoa tá num cargo que ela não deveria estar, porque ela não tem aptidão técnica para aquilo, e as pessoas que estão olhando ao redor acham que aquela pessoa simplesmente é puxa-saco. Não, não é puxa-saco. Você ter uma boa relação com os líderes, com os gestores da empresa, é uma habilidade. Então, sim, tecnicamente o puxa-saquismo é uma habilidade. E é uma habilidade que, infelizmente, se você quiser crescer no mundo corporativo, ou até mesmo em concursos, afinal eu já vi dezenas de pessoas que passam em concursos porque são amigos de políticos e de pessoas que estão dentro de empresas públicas, e são soft skills. Tá, então, se você acha que não existe maracutaia em concurso público, pelo amor de Deus, a gente tá em 2024, certo? Então, sim, soft skills são muito, muito, muito relevantes. Vamos lá. Das soft skills intrapessoais, nós não vamos abordar muito aqui. Por quê? As soft skills intrapessoais são coisas que são muito, muito difíceis de serem aplicadas. Por exemplo, organização. É muito difícil uma pessoa que é desorganizada se tornar uma pessoa organizada. Então ela tem que ter um Notion, ter uma agenda e etc e tal. Então essas aqui são as mais difíceis. Elas são organização, autodisciplina, produtividade. Essa aqui também é uma das mais difíceis, visto que o brasileiro é um cara procrastinador pra caramba. Foco, inteligência emocional. Lembra que eu falei que isso aqui não envolve só trabalho, mas também pode envolver relacionamentos e outras áreas da sua vida? Pois é. Mentalidade de crescimento, meta-aprendizado, curiosidade. Curiosidade é um exemplo, dificilmente você vai conseguir treinar sua curiosidade. Autodidatismo, saúde. Saúde sim pode ser treinada, mas a maioria da população é acima do peso, então você vê que isso aqui também é uma coisa difícil. E interesse intelectual. Essas coisas aqui, sendo bem sincero, dando o meu exemplo aqui pra vocês, de todas essas coisas que tem aqui, talvez a única que eu seja bom é interesse intelectual, tá bom? A única. Eu tenho interesse em muitas áreas, em muitas coisas. Sou um pouco curioso também, tá? Interesse intelectual e curiosidade são meio parecidos. De resto, eu não sou bom em nada disso aqui. Só que quando a gente passa para as outras colunas, aí a história muda. Porque nas outras colunas não são coisas que podem ser treinadas exaustivamente, que exigem muita disciplina para que você aprenda. Exemplo disso, nós temos como cognitivas, leitura, que é uma bem simples de ser aprendida, escrita, aprendizado, memorização, que eu vou até fazer um vídeo sobre memorização, porque as pessoas acham que, cara, isso aqui é muito louco, vocês vão ficar malucos comigo. Você sabia que você não é mais inteligente do que ontem? Você só tá memorizando mais coisas do que ontem. Você basicamente vive a sua vida para decorar coisas. Quando você tem uma quantidade absurda de informação na sua cabeça, dentro de você, não quer dizer que você ficou mais inteligente, só quer dizer que você memorizou mais coisas. Tá? Esse é um assunto meio complicado de tratar aqui, mas enfim. Memorização, estudo, oratória. Oratória. O que vale mais? Um certificado, esse exemplo é bom, hein? Um certificado de programação ou uma oratória boa?
visto que a maioria dos programadores são gordinhos tetudos, se você tiver uma oratória braba, muito, muito boa, uma comunicação excelente, você vai se destacar muito. Então aqui que tá a jogada. Você vai se destacar muito. Comunicação, criatividade. Lá no grupo fechado do Discord, o primeiro vídeo do canal de desenvolvimento pessoal foi sobre criatividade infinita. Porque criatividade é muito importante. E criatividade não é uma coisa que vem do além. Criatividade é um exercício que você faz e é muito simples de fazer. Tá bom? Então, criatividade é muito importante. Pensamento crítico, raciocínio lógico. Pensamento crítico e raciocínio lógico. Já falei disso no outro vídeo, mas muitas vezes você é enganado pelo que te contam. Ou seja, você vê uma coisa acontecendo na tua cara, só que a quantidade de pessoas que dizem que aquela coisa não aconteceu é tão grande que você acaba deixando isso pra lá. Então você não tem percepção da realidade. Eu tiraria pensamento crítico e raciocínio, eu colocaria percepção da realidade. Você precisa ter percepção da realidade, ok? E a argumentação, também uma coisa que todos deveriam ter, a argumentação. Não só a de homem, tá? Agora as interpessoais também são bastante buscadas e admiradas pelas pessoas que estão ao seu redor. Um exemplo disso, liderança. Liderança. A pessoa que tem... Cara, é uma minoria de pessoas que tem a capacidade de ser um líder, certo? Eu reprovei em... Sei lá, acho que eu já fiz umas 40, 50 entrevistas de emprego sérias na minha vida. Sérias. Teve uma que eu cheguei até a última parte do processo. E a pergunta que me fez ganhar o cargo, e era um cargo de gerência em um hospital gigantesco de Minas Gerais. A pergunta que a pessoa fez foi o seguinte: Lucas, se tem um funcionário seu e você pede para ele fazer uma coisa bem perto do horário de ir embora, bem de noite mesmo, quando quase a empresa tá fechando, ele tem que fazer uma coisa lá no último andar, lá em cima, e o elevador quebrou. Ele vai ter que subir todas as escadas a pé. 15 andares a pé ele vai ter que subir. E ele é o único que consegue realizar aquela função. Como é que você vai convencer aquele cara, Lucas, a chegar lá no 15º andar? Aí eu respondi pra moça: olha, talvez ele não queira, mas o que eu vou fazer é chegar nele e falar assim: fulano, você pode me ajudar a ir lá no 15º andar, fazer aquela tarefa? Aí a moça falou: então você iria fazer a tarefa com ele? Aí eu falei: sim, eu iria com ele, porque eu sei que ele não quer ir. Mas talvez, se eu também for lá para acompanhar ele, para ajudar, talvez ele veja algum valor nisso. Ele não vai pensar que ele tá perdendo o tempo dele, afinal, o chefe dele também vai estar indo lá. Então eu dei essa resposta para a mulher e eu ganhei o cargo com essa resposta. Isso é um exemplo de liderança, certo? Liderança é você ter muita capacidade de negociação e argumentação, mas não necessariamente jogar na cara das pessoas que você tá certo, que é isso ou aquilo, mas tomar atitudes que demonstrem que você se importa, que você vê que algo é difícil, mas infelizmente temos que fazer. Tá? Então, esse é um exemplo de resposta que você pode usar até na sua entrevista. Tipo, essa deu muito bom pra mim, certo? Só que, pô, eu não assumi o cargo porque o meu canal no YouTube nessa época já tava voando e não tinha como. Mas eu fui muito bem nessa entrevista. Enfim, liderança, trabalho em equipe. Liderança e trabalho em equipe são coisas que caminham juntas. Negociação também caminha junto. Autoapresentação. Autoapresentação é você ter uma postura e também vestimentas, né? Vestimentas adequadas. Confiança. Resolução. Cara, resolução de conflitos. Pessoas que conseguem pensar racionalmente geralmente se dão melhores do que pessoas emotivas em ambiente de trabalho. Então aquela pessoa que começa a falar muito alto, a gritar por qualquer coisinha,
geralmente se dá mal. E até mesmo em cargo público existe um monte dessas pessoas. Em cargo público é o que mais tem, é pessoa que não tá nem aí pra conflito, tá nem aí pra nada, passou no cargo público, ela tá cagando pra tudo, só tá ali cumprindo tabela, cumprindo horário. O que que acontece? O emprego dela tá garantido? Tá. Só que ela transforma o ambiente de trabalho público numa bosta. Então existe muita gente que trabalha em ambiente tóxico no serviço público. Ou seja, o sonho de uma vida é destruído porque o ambiente ali ficou tóxico. Isso também é muito, muito triste. Bom, responsabilidade, isso eu não preciso nem falar. Empatia, cara. Empatia é levada em consideração. Existem também entrevistas de empregos dinâmicas, onde tá todo mundo sentado, aí chega uma pessoa e essa pessoa é contratada, tá? Essa pessoa é contratada da empresa e ela chega como se ela fosse uma entrevistada também, alguém que tá participando ali do cargo. Só que ela chega e deixa a bolsa cair. Aí algumas pessoas olham aquilo e já dão risada. Ou seja, elas na hora elas já são desclassificadas, porque elas caíram na pegadinha da entrevista. Outra coisa, cooperação, adaptação. Enfim, pessoal, por que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês? Por que eu quis dar esses exemplos pra vocês? Eu fiz vídeos aqui no canal já falando, olha, você pode ter inúmeras qualificações, mas não quer dizer que você vai se dar bem na vida. Eu já fiz vídeos também falando, você não deve parar sua vida para estudar. Você deve estudar durante a vida inteira. Estudar e nunca mais parar. Quando eu falo esse tipo de coisa, eu não estou falando que você deve estudar, por exemplo, história. Você quer ser um professor de história. Você não deve estudar história todo dia, o resto da sua vida inteira. Não. Você vai aprender coisas que um professor de história deve saber, mas você vai aprender coisas que um professor de história não deve saber. Como, por exemplo, negociação, trabalho em equipe. O professor de história não necessariamente precisa dessas coisas. Só que se ele souber essas coisas, vai melhorar muito. Oratória é um bom exemplo para professores. Antes de virar professor, se pergunte, a sua oratória é boa? A oratória você pode treinar, existem cursos de oratória excelentes na internet. Didática. Imagina, um professor que sabe muito, mas não tem didática. Pô, na faculdade tem vários desses. O cara sabe muito, mas não sabe ensinar. E aí? Então, esse tipo de coisa, não que deva ser o seu foco principal, é óbvio que não. O seu foco principal sempre vai ser na sua profissão. Só que você ter esse tipo de habilidade vai te ajudar em muitas coisas. Em muitas coisas. Certo? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. E se você se interessa por qualquer uma dessas habilidades aqui, por exemplo, Lucas, pra mim oratória é importante pra caramba. Tem gente que elogia a minha didática. O que eu posso fazer pra melhorar minha oratória, minha didática? O pensamento crítico eu já fiz vídeo sobre isso, né? Mas memorização é um outro exemplo interessante. Como que eu posso fazer pra, sei lá, ter mais empatia? O que isso resolve? O que isso importa no meu ambiente de trabalho? Essas coisas são coisas que você deveria se preocupar, certo? Para você não virar aquele cara que é monofunção. Esse é o pior tipo de pessoa para lidar. Não serve para relacionamento, não serve para ser amigo, não serve para absolutamente nada. O cara é monofunção. A função do cara é, sei lá, é ser um auditor da Receita Federal, por exemplo. E ele só sabe fazer aquilo. Pra qualquer outro tipo de coisa, ele é um bosta. Esse é o cara que você nunca vai querer ter perto. Pra nada. Bom, fiquem de olho porque o mundo não é tão simples assim. Aquela receita de bolo de fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e fazer um concurso, essa receitinha de bolo aí tá ficando cada dia mais batida, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.